dia. Graça e paz, paz do Senhor, shalom, como você quiser. O importante é ter paz no coração, não é isso? É uma grata alegria estar aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sempre para mim ministrar a palavra é com muito temor e tremor, porque a palavra do Senhor é vida e Ele tem compromisso com a sua palavra. Eu realmente agradeço a Deus pela sua vida, pastora Edilane, mulher linda, né, gente? Arrasou, ó. Linda, doce, né? Coroada. Tão cheia de Deus, ó. Se você, entendeu, olhar para ela, você vai ver assim tanta doçura de Deus e como a gente precisa disso, né? Olhei ali as irmãs todas de coroinha, lindas também. Na verdade, essa igreja é linda. Tudo é lindo, gente. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, tudo te será bom. Né? Aí eu entrei ali. Primeiro, ontem eu fui recebida numa alegria. Né? Que eu disse: meu Deus, espera aí, que dá vontade até de desfilar. E hoje de manhã, elas todas coroadas, eu olhei para elas: olha, princesa aqui, mas princesa aqui também. Não é? É assim que a gente tem que ser, porque nós somos princesas. Você é uma princesa? Amém. Você se vê dessa forma? Amém. Olha só, deixa eu me apresentar. Meu nome é Andresa. Não vou dizer minha idade, porque é antiético, né? A gente dizer, passa, pula essa. Né? Mais ou menos assim, 15. Ah, adorei, né? Tenho 3 filhas. Sou casada com um homem top de linha. Pequenininho igual a mim, né? Ele disse que quando a gente casou, ele foi curado pela altura dele. Você acredita nisso? E ontem eu ouvi a irmã dizendo assim que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Aí eu fiquei apaixonada, né? A irmã já conquistou meu coração, porque eu já me identifiquei. Na verdade, já me identifiquei com tudo. Esse tema aqui, olha, tem tudo a ver comigo. Adoro alegria. Né? Porque o Senhor nos chamou para sermos livres, alegres. Festiva, né? Nós somos um povo festivo, diz a Bíblia. E aí, eu tenho 3 meninas, pode colocar, olha ali a minha família. Você vê que eu celebro a vida, gosto de vestir todo mundo igual, amanhã já está preparada a roupa de amanhã, dia das mães. É dia das mães, dia dos pais, final do ano, eu faço tudo festa. Aí monto a mesa, eu celebro, porque nós temos que celebrar a vida. Isso é ser feliz. Nós só temos uma vida para ser feliz. Nós só temos uma vida para queimar por Jesus. Então a gente tem que fazer valer a pena, não é assim? Isso mesmo. E aí tá aí minha família, né? A Nicole é mais velha. E assim, Nicole significa aquela que leva o povo à vitória. Olha só, né? 15 anos. A outra, a Lohane do meio... 10 anos, significa guerreira. Você já viu que minha vida é só guerra, vitória, né? Já viram isso? E a pequenininha é a Hannah, aquela que atende, aquela que obedece. Né? Os nossos nomes, eles têm muito significado. E aí eu e meu esposo, 20 anos de casado, quase 20 anos de casado. Vamos fazer 20 anos de casado. Já uma vida, né? Então não vale fazer a conta aí. Casei com 20 anos, não faça a conta, tá? Casei bem novinha. E essa é minha família, e eu sou muito feliz. E olha o que está escrito ali na sala da nossa casa. Está escrito um monte de coisa. Diz assim: nessa casa nós amamos a Deus, nós perdoamos, nós nos damos beijos e abraços, nós damos novas oportunidades, amamos estar juntos. Somos uma família. Né? E é isso. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aí no meu quarto eu coloquei outra frase. As muitas águas não podem apagar o amor, este amor, e nem os rios afogá-lo. Foi o versículo que ele usou no dia do nosso casamento. É porque quando a gente olha isso, quando a gente olha esses versículos, quando a gente olha um tema desse, quando a gente se inspira em mulheres de Deus, a gente vê que é possível. A gente vê que é possível a gente ser feliz nessa terra. Sabe, tem muita coisa que está aqui dentro. Eu sou fonoaudióloga, teóloga também, mas isso deixa de lado. E agora inventei uma nova graduação. Estou fazendo psicologia, para a gente entender um pouco mais o ser humano. Então eu me identifico muito com essa questão da psicologia, porque a gente atende muitas pessoas e a gente vê que não é fácil, né?
Então a gente precisa se dar uma nova oportunidade. Aquela jovem que estava aqui compartilhando sobre depressão. Quantos jovens? Eu trabalho com jovens. Trabalho com jovens há 20 anos e trabalho com mulheres também. Né? Então, lá na igreja a gente também trabalha com mulheres. A gente vai ter até um retiro agora, final do mês. E aí eu escrevi esse livro, Plena. Eu coordeno um curso de mulheres e nós fazíamos muito mulher única. E o Espírito Santo estava incomodando meu coração. Eu disse, meu Deus, eu quero falar sobre a mulher de Provérbios 31. Que o Senhor esteja abrindo, Senhor, o meu entendimento. Nunca pensei em escrever livro. Tá? Agora eu me tornei uma escritora, porque eu estou escrevendo de novo, né? Estou escrevendo um livro para a família. Mas eu nunca pensei em escrever. Mas é assim que Deus faz. São as surpresas de Deus. E esse ano eu estabeleci um slogan para a minha vida. E eu quero estender a você. Eu disse que esse ano seria o ano do de repente de Deus na minha vida. De repente, aconteceu. Você toma posse para a sua vida? De repente, você ficou curada. De repente, você ficou mais apaixonada por Jesus. De repente, o teu casamento tomou um up. De repente, você ficou embriagada da presença de Deus. De repente. Deus é um Deus dos de repentes. Eu acredito nisso, eu tomo posse disso. Amém? Então vamos compartilhar a palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 126. Quando a pastora Edilane me mandou o convite, o Senhor me deu uma palavra. Depois de algumas semanas eu fui sentar para preparar e eu orando, Senhor, o que o Senhor quer falar para aquelas mulheres ali. E o Senhor me deu esse texto. Eu estava num culto, estava louvando e eu parei de louvar. E eu falei, Senhor, é este texto. E eu fui ler esse texto. Salmo 126. Esqueci de dizer que o melhor título que eu gosto nessa terra é ser filha de Deus. Esse é o melhor título que a gente pode ter, né? Ser filha de Deus. Ser herdeira, co-herdeira com Cristo. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando o Senhor... Vai acontecer um quando na sua vida, amém? Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, esse povo vivia em cativeiro. Cativeiro babilônico, o povo estava oprimido. A Bíblia chega a dizer que as harpas deles estavam penduradas, eles já não cantavam mais, eles já não se alegravam mais, eles estavam ali aprisionados. E a Bíblia chega a dizer que quando o Senhor os tirou, é como que Deus restaurou a nossa sorte, nós ficávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, de alegria, o nosso coração de júbilo. Não tem tudo a ver com a gente isso? Não tem tudo a ver com aquele texto aqui em Colossenses 1,13 que diz assim, olha, Ele nos transportou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do cativeiro e nos deu uma nova proposta de vida. Não foi assim que aconteceu com a sua vida? Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Aliás, Ele já sempre te aceitou, mas o dia que você abriu os olhos e eu disse assim, meu Deus, que vida é essa? Eu preciso dessa vida. Que Deus é esse? Que Jesus é esse que eu preciso, né? Você lembra desse dia?
Aquele dia que queimou tudo, aquele dia que reacendeu uma chama, que estava tudo apagado, que voltou a brilhar, que os teus olhos voltaram a brilhar. É como a gente está apaixonado. Sabe quando a gente está apaixonado? Que tudo fica com um sentido diferente. Né? Até o espirro a gente diz, ai, foi para mim. A gente acha que tudo é para a gente. Pois é, aquele dia que você assim se apaixonou de verdade. Que você olhou para Jesus com uma nova perspectiva. Ele restaurou a sua sorte. Restaurou a sua sorte? Não, pastor, eu fiquei com mais problema. Meu Deus, depois que eu aceitei Jesus na minha vida, parece que virou um caos. A vida sempre foi um caos, irmãos. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que mudou foi a perspectiva aqui dentro. Aqui dentro é que mudou. Aqui dentro é que eu preciso ser essa mulher plena. Essa mulher que apesar das circunstâncias, eu estou aqui firme e forte. Eu digo para minha filha está nessa fase de paixão, de gostar de menino e tal, 15 anos. Ai, mamãe e tal. Eu digo, minha filha, estragada por dentro, mas de salto alto. Entendeu? Toda bonitona, porque vai vir o tempo de cantar. Porque sempre vem, as estações elas mudam. Elas mudam na nossa vida. E aí você estava aqui, você teve uma nova perspectiva de vida. E quando Deus restaura a nossa sorte, algumas coisas acontecem e elas precisam acontecer na nossa vida. E eu quero falar sobre 6 coisas nessa manhã. Que quando Deus restaura a nossa sorte, nós precisamos viver de acordo com aquilo que Deus deseja que vivamos. Porque Ele restaurou a nossa sorte. Quando Ele restaura a nossa sorte, Ele restaura a nossa alegria, a nossa paz, o nosso entendimento. Não que a gente não vá ter problema, sempre vamos ter. Mas a nossa perspectiva de lidar com isso vai ser diferente. Ei, amadinha, você é linda. Você foi sonhada por Deus. Você compreende isso? Você imagina tantos milhões de espermatozoides, você foi escolhida. Eu gosto de dizer isso. Eu sou fruto de camisinha furada. Papai diz que eu sou branca porque eu fui coada. Entendeu? Meus pais não me queriam, olha só. Eu acho lindo saber disso. Verdade. Mas Deus me quis. O meu Pai me quis. E no seu livro já foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E aqui estou eu, para fazer um estrago no inferno e povoar o céu. Para dedicar toda a minha vida ao meu Deus que me criou, que me formou. Não importa como você foi gerada ou foi criada. O que importa é que Ele te escolheu. Ele te amou como amor eterno. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Ele nos amou, nos atraiu para Ele. Amém, queridas? E eu quero falar então sobre isso. Nós precisamos viver de acordo com essa perspectiva. A pastora Edilane falou ontem aqui que ela não gosta muito de contar história. Eu já sou o contrário. Eu sou conhecida como uma pastora que conta histórias. Adoro contar histórias. No meu livro, se você for ver, tem umas 15 histórias. Né? Eu gosto de historinha porque elas nos arremetem muitas coisas da vida do dia a dia. Eu vou começar contando uma para vocês. Era uma família, que o desejo dessa família era fazer um cruzeiro. Eles adoravam, eles olhavam aqueles cruzeiros, né, pela televisão. E eles tinham vontade. E o pai disse assim, tá bom, então a gente vai fazer um cruzeiro. Mas a gente vai fazer uma economia durante um ano de economia. Para que a gente possa fazer. E toda a família naquele propósito fazendo, né, economia. E chegou o dia de pagar o cruzeiro. Vamos lá, vamos fazer o cruzeiro. Vamos. E aí todos eles, né, imbuídos naquele propósito, foram, o pai pagou. E o pai disse assim, olha, nós vamos realizar a nossa tão sonhada viagem. Só que nós não vamos ter dinheiro para comprar nada. Então nós vamos levar para a gente se alimentar biscoito e queijo. Tá bom? Todo mundo. Pelo menos, papai, a gente vai fazer uma viagem. A gente vai, então, comer biscoito e queijo. Não tem problema. 7 dias de cruzeiro, afinal de contas, né? E aí eles foram pro cruzeiro.
Primeiro dia, o que eles comeram? Segundo dia, o que eles comeram? Terceiro dia, o que eles comeram? Não, queijo e biscoito para variar, né, gente? Dá uma variadinha. E aí eles viam aqueles garçons passando com aquelas bandejas lindas, maravilhosas, com aqueles quitutes maravilhosos. Quem fez aqui um cruzeiro sabe que a comida é sensacional. Né? E eles passando com aquele filé, um molho madeira, igual que a gente comeu ontem, maravilhoso. Né? Aquele peixe na crosta de castanha. Gente, foi delicioso, Jesus. Cadê a irmã? Está aqui? Ah, Jesus. E assim, olha cada coisa deliciosa. Aquela torta de morango, aquele bolo de... Enfim, vocês sabem aqui. Pensa tudo assim que é gostoso, né? E aí, já no último dia de cruzeiro, os filhos disseram assim: papai, a gente não aguenta mais comer biscoito e queijo. Não entra mais, papai. Faça alguma coisa, fale aí com piloto que fala, não. Comandante, fale aí com os garçons que a gente pode varrer, a gente pode lavar a louça, a gente pode ajudar para fazer alguma coisa. E ele, o pai, coitado, né? Eu falei para você, mas tudo bem, eu vou falar. Ele também já não aguentava mais. E foi lá falar: olha, para o garçom, por favor, a gente não pode ajudar vocês a servirem. A gente não pode ajudar vocês a varrerem, a lavar a louça, porque eu estou aqui com a minha família. E nós estamos nos alimentando de biscoito e queijo desde que começamos esse cruzeiro. É bem verdade que está lindo, está tudo maravilhoso, shows, isso, aquilo. Mas a gente queria comer alguma coisa diferente. A gente vê que sobra tanto, que tem tanta fartura. E o garçom virou para ele e disse assim: mas você não comprou seu bilhete? Ele disse: comprei. Mas lhe dava direito de comer de tudo. Aproveitar tudo. Por que eu estou falando essa historinha? Porque nós estamos assim muitas vezes na vida cristã. Comendo das migalhas que caem da mesa. A Bíblia diz que Ele já conquistou todas as coisas. Para mim, para você. A alegria, a paz é direito nosso. Ele já conquistou lá na cruz. Pare de comer das migalhas que caem da mesa. Você é filha. Aleluia. O Senhor te criou para sentar-se à mesa com o Rei. Você não precisa ficar mendigando o amor de ninguém. Você não precisa ficar implorando para que você tenha momentos felizes. Não. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria é algo que provém daqui, vem daqui do interior. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, Ele quer dar para mim e para você. A sabedoria do alto, pede. Ele diz: pede que eu vou te dar liberalmente. Eu vou te dar tudo de graça. Você não precisa nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa olhar para mim. E eu vou te dar tudo o que você precisa. Não é fácil, mas é possível. É possível. E aí eu gostaria então de falar 6 coisas que nós precisamos entender, que quando Deus restaura a nossa sorte, acontece. Precisa acontecer, e você vai fazer uma reflexão nessa manhã, porque se isso não estiver acontecendo, você precisa colocar a sua vida diante de Deus e: Senhor, restaura isso na minha vida, porque eu não tenho sentido isso. E a primeira coisa que está aqui no versículo 1, no verso 1, diz assim, aqui pode deixar sua Bíblia aberta em Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando Deus trouxe de lá do cativeiro, nossa perspectiva mudou, nós estávamos como os que sonham. Sabe qual é a primeira coisa que eu quero falar para você? É que quando Deus restaura a nossa sorte, nós não ficamos presas ao passado. Você não precisa ficar presa ao passado. Eu não sei como foi o seu passado. Hoje eu vi uma frase de manhã, eu achei interessante, eu disse: eu vou até falar. Mulher de Deus não tem passado. Mulher de Deus tem testemunho. Mulher de Deus não tem passado, tem testemunho. Eu não sei como foi o teu passado. Amadinha, eu já passei tanta coisa na minha vida. Já fui abusada sexualmente. Fui rejeitada. Já ouvi de líderes que eu não era capaz. Eu já passei tantas coisas na minha vida, já sofri um aborto. E eu estou dizendo isso para você porque eu sou uma mulher curada.
Isso nada interfere. Eu gosto de falar porque eu sei que muitas mulheres, elas carregam dores do passado e por isso não conseguem viver a alegria de Deus. Não conseguem viver o algo novo que Deus tem, porque Deus tem algo novo. Amém? Sabe, então, eu não sei como foi o teu passado, eu não sei as dores que você carrega, mas o que eu sei é que Deus cura. O que eu sei é que Deus faz tudo novo. O apóstolo Paulo entendeu tanto isso na sua vida que ele declarou assim: olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, Jesus é o meu alvo, é o prêmio da soberana vocação. Jesus é o meu alvo. Eu não sei o que você passou. Talvez você fique se lamentando: se eu tivesse aceitado casar com fulano, eu seria mais feliz. Se eu não tivesse casado, eu seria mais feliz. Se eu não tivesse passado por isso. Se meu pai não tivesse morrido tão cedo. Nós temos tantos porquês. Temos ou não temos na nossa vida tantos porquês? Não cabe a nós os porquês. A vida é assim. A vida é assim, viver é assim. O pecado bagunçou com a nossa vida, com a nossa história. Lá no Éden, tudo começou lá. Mas o que esperar agora? Esperar viver a vida crescente. A Bíblia diz que a carreira que Deus tem para nós é uma carreira crescente de glória em glória. É vida abundante. A Bíblia chega a dizer: olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar o quê? Vida. E vida o quê? Abundante. Abundante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ora, amadas, vamos pensar aqui. Ninguém esquece, não é verdade? Mas o que o texto está querendo dizer não é esquecer, porque nós temos uma memória. Mas é você lembrar sem dor. Você já lembra e já não dói mais. E eu creio que hoje vai ser uma manhã de cura nesse lugar. Onde Deus vai curar as suas lembranças dolorosas. Onde Deus vai inundar o teu coração com a alegria dele. Amém? Nós não temos o que fazer, nós não sabemos muitas vezes o que fazer com as pedras. Nós não temos esse controle. Quando as pessoas jogam pedras em nós não temos esse controle. Certo? Que as pedras cheguem até nós. Mas nós temos o controle do que fazer com elas. Não é verdade? Nós temos o controle do que fazer com essas pedras. Será que você vai deixar as pedras, ou seja, o teu passado, te colocar para baixo, te fazer impedir correr a carreira que Deus tem para você? Ou você vai montar um degrau para você crescer? Nós temos que lembrar do nosso passado. Olha o nosso passado. Para mim, eu lembro do meu passado. Sabe como eu gostei? Como você falou, linda. Como disse o salmista: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom, Senhor, tudo que passou, porque hoje eu posso ajudar tantas pessoas. Foi bom. Quando a gente encara dentro dessa perspectiva, a gente cresce, a gente amadurece. O nosso passado, ele nos amadurece. Ele nos faz ser mulheres mais fortes, mais convictas, mais determinadas. Você precisa encarar o seu passado dessa forma. E não chorando, não adianta chorar pelo leite derramado. Olha, quem vive excesso de passado, vira depressão. Quem vive excesso de presente, vira estresse. Quem vive excesso de futuro, vive ansiedade. Nós temos que viver no controle do Espírito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é a nossa porção. Eu digo: Senhor, eu quero ser como a tribo levítica. O Senhor é a porção. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a minha alegria, o meu rochedo. Amém, queridas? Então pare de ficar. Deus tem algo novo. A Bíblia chega a dizer: olha, eu descortino diante de vós um caminho novo. Eu faço um caminho novo. Deus é um Deus de recomeços. Deus quer recomeçar talvez a tua vida. Mas é recomeçar, é ser fracassado. Até Deus recomeçou, irmãs. Tantos homens na Bíblia recomeçaram. Noé recomeçou, Abraão recomeçou. Olha, Abraão, sai da tua terra da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Faz algo novo. Eu quero fazer algo novo na tua vida.
Deus, quando acabou o mundo, Noé, olha, fica lá dentro da arca, que eu vou destruir a humanidade e vou construir tudo de novo. Não é vergonhoso recomeçar. Talvez hoje seja uma manhã de recomeços na sua vida. Onde você vai recomeçar, vai mudar a perspectiva. Sabe, não vai acontecer assim, bum, e veio um anjo do céu e toma. Estar aqui dentro. Viver a plenitude que Deus deseja para nós é aqui dentro. Sabe, pode estar o mundo acabando, mas aqui eu estou em paz. Aqui eu estou feliz. Aqui eu estou me sentindo plena. Aqui eu sou a mulher mais maravilhosa, não por soberba, mas por fé. Por fé. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram. Já passou, está lá no passado, ficou lá. E tudo se fez novo. Olha a mulher de Ló. A mulher de Ló não era para olhar para trás. Ela olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Ficou parada. Deus não quer que a gente fique parada no caminho. Deus quer que a gente viva uma vida dinâmica, de glória em glória, de crescimento, de mar de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Eu digo, Deus, brilha, brilha, faz crescer, me faz ser melhor. Não olhe para trás. Deixa para trás o que ficou para trás. Amém, amadas? Vira aí para sua irmã e diga assim, deixe para trás. Segundo lugar, versículo 1 ainda. Eu vou todos esses versículos aí, tá? Esses versos. Fique acompanhando com a sua Bíblia aberta. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando Deus restaura a nossa sorte, nós voltamos a sonhar. Você tem sonhado? Só que a Bíblia faz uma comparação. A Bíblia não está dizendo efetivamente que eles estão sonhando. Nós estávamos como os que? Quando a gente volta a sonhar, o que muda dentro de nós? Qual é o sentimento que vem, que está presente num sonho? É a esperança. É a esperança de que vai dar certo. É a esperança de que aquilo vai acontecer. Não é isso? Não é isso? Esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de mudança de vida. Esperança de uma nova perspectiva. Vamos aqui olhar para a vida de Jó. Você acha mesmo que Satanás queria os bens de Jó? Você acha mesmo que Satanás queria os gados de Jó? Satanás não queria nada disso. Sabe o que Satanás queria? Roubar a esperança de Jó. Era só o que Satanás queria, porque uma pessoa sem esperança, ela deixa de viver. Sabe o que a Bíblia chega a dizer? Abraão creu contra a esperança. Porque a esperança é o que nos faz viver, é o que nos faz sonhar, é o que nos faz projetar, é o que nos faz ir além, é o que nos faz crescer, é o que nos faz vir para a igreja para ouvir uma palavra e ser abençoado, é o que nos faz liderar uma célula, é o que nos faz nos relacionar à esperança. E Satanás queria roubar. Sabe, Jó te serve, Senhor, porque ele tem tudo. É muito fácil ele ter esperança, ele ter fé, ele ter alegria. É muito fácil. Tira tudo aí. Deus disse, não vou tirar não. Se você quiser, você tira. Pode tirar. Porque Deus não tira nada da gente. Deus só dá. Amém, queridas? Ele permite. E aí, a esperança de Jó estava se esvaindo. Aí ele chega a dizer aqui, olha, em Jó 14, 7, 9, diz assim, porque há esperança para a árvore, que se cortada ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. Como uma planta nova vai florescer. Eu quero te dizer nessa manhã que esperanças serão renovadas aqui na presença do Senhor. Ao cheiro das águas brotará.
se renovará os seus ramos. É por isso que você não pode deixar de vir para a igreja, de ir para a sua célula, de buscar ajuda, porque sempre vai ter alguém com uma palavra para a sua vida e vai te levantar, vai trazer de volta essa esperança ao cheiro das águas. Recentemente eu fui para um passeio com as minhas filhas e meu esposo, ali no Tinga, lá em Belém, né? E aí a gente estava naquelas boias, todo mundo, aquele passeio de índio, adorei, achei, né? Todo mundo ali sentado. E eu vi, era só um laguinho, e eu vi muitas árvores. E eu vi uma que não tinha cortada, ela foi cortada a árvore. Ela estava só o galhinho, assim, só o toco. E eu estava ali na boia, e eu vi uma folha verde viçosa. Uma folha verde viçosa, só uma. Na mesma hora eu olhei para o Marcelo e disse assim: amor, que lindo. Olha aquele texto da palavra. Ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerá. A árvore havia sido cortada. E ali estava nascendo outra vez. Tinha uma folha, mas iria se multiplicar. Eu não sei se você foi cortada na sua vida. Se os teus sonhos foram, caíram no esquecimento, se você não tem mais esperança, mas o que eu sei é que ao cheiro das águas, da presença do Senhor, vai se renovar toda a sua alegria, toda a sua motivação, toda a sua fé, toda a sua esperança, e o Senhor vai trazer de volta aquilo que foi perdido, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre os dons ali em 1 Coríntios 12. Ele começa a falar dos dons da igreja, e começa a falar acerca dos dons, e descortina, e ele diz assim: agora eu passarei a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E aí ele fala no capítulo 13 de 1 Coríntios, fala sobre o amor. E no final ele diz assim: olha, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Sabe o que você precisa na sua vida cristã? Fé, esperança e amor. Acabou. Está tudo resolvido. Você tem fé? Você vai longe. Você tem esperança? Você volta a sonhar quantas vezes for preciso. Você tem amor? Você consegue tudo. A fé, a esperança e o amor. Terceiro lugar, quando Deus restaura a nossa sorte. Aí no verso 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Nossa linguagem e o nosso coração são transformados. Quando Deus restaura a sua sorte, a nossa linguagem e o nosso coração são transformados. A Bíblia chega a dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Eu não sei do que está cheio o seu coração, mas eu posso saber do que está cheio o seu coração à medida que você fala. Porque nós colocamos para fora aquilo que tem dentro de nós. Sim ou não? E eu pergunto para você, do que mais você tem falado? Do que está cheio o seu coração nesses dias? Como é o tipo de linguagem que você tem com as pessoas? Tem cristão que só nos coloca para baixo. Tem gente que é horrível a gente estar perto delas, porque elas só sabem criticar, elas só sabem acusar, elas só sabem falar palavras negativas, destilar o coração delas. Sabe, amadas, nós precisamos ter uma linguagem de ânimo e de fé. Sabe aquela mulher que havia perdido seu filho, a Suramita? Vai tudo bem. Ora, não estava nada bem. Mas ela disse: vai tudo bem, porque era por fé. Como é que está a tua linguagem? O que você tem destilado para as pessoas que te cercam? Olha, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa completamente motivadora. Eu gosto disso, eu gosto de levantar as pessoas. Se você não consegue ver algo de bom em alguém, então fique calado. Porque tem gente assim, principalmente mulher. Ah, amada, você emagreceu, mas ainda falta.
Gostei da sua roupa. Sapato não combinou. O que adiantou? Tem gente que estraga. Tem gente que estraga a conquista do outro. Olha, eu passei no vestibular, mas também nessa faculdade. Olha, eu consegui tirar minha carteira de motorista. Comprou, né? Como assim, gente? A gente diminui a conquista das pessoas. É isso que tem dentro de você? A vida de Deus, ela tem que emanar. A vida de Deus, ela é aqui dentro. Ela acontece aqui dentro. São rios de águas vivas que vão fluindo de nós, através de nós. Então, se você tem um coração cheio de alegria, você vai ser uma pessoa alegre. Você vai elogiar, você vai levantar o outro. Você vai ter sempre uma palavra de vitória e de ânimo. É tão bom a gente estar perto de pessoas assim, que nos colocam para cima, que nos encorajam, que nos motivam. Não é verdade? Que você seja esse instrumento na vida das pessoas. Olha, Jesus, quando estava andando, outra historinha aí. Jesus estava andando com seus discípulos, ele viu um cadáver, cachorro morto na rua. Ele ficou andando, se aproximando, os discípulos, credo, Jesus está podre. Isso aqui é uma historinha, tá? Jesus está podre, Jesus está horrível, sai daqui, Jesus está fedendo demais. E Jesus, cada vez que os discípulos falavam, Jesus, olha, tá puru. Cada vez que Jesus falava, cada vez que os discípulos falavam, criticavam, Jesus se aproximava mais. E os discípulos com a mão no nariz, criticando, e Jesus olhou e disse, que arcada dentária bonita. Jesus conseguiu encontrar em meio à podridão algo bonito. Isso serve para os nossos relacionamentos. Sabe por que nós estamos adoecendo muitas vezes? Por causa dos nossos relacionamentos. Nós criamos uma expectativa em relação ao outro que o outro não pode nos dar. As redes sociais têm adoecido essa geração. Porque querem receber tantas curtidas. Porque querem estar presente naquela festa. Eu não fui convidada, eu não fui isso. A tecnologia, infelizmente, está sendo mal usada. Porque muitos estão adoecendo. Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando as pessoas com a perspectiva como Deus olha. Aprenda a dar descontos. Aprenda a olhar e elogiar. A pessoa não tem nada de bom, mas tem alguma coisa de bom. Encontre algo de bom. Pare de falar mal dos outros. Fale daquilo que é bom. Encontre algo de bom. Meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. O que ele faz de bom? Teve uma irmã que foi conversar comigo, pastora Edilane. E ela começou a falar. Eu deixei ela falar, porque a gente tem que falar, né? Tem que falar. Mulher tem que falar. Vale ressaltar, né? 20 mil palavras por dia, diz a ciência. 20 mil, imagina, gente, pelo amor de Deus. 20 mil palavras por dia. E o homem, 7 mil. Agora, olha o disparate. Não é não? Aí, tecnicamente, claro que isso não é uma realidade hoje, mas tecnicamente a mulher passa o dia todo em casa, tecnicamente, tá? O dia todo em casa, fazendo as coisas e tal. O marido passa o dia todo trabalhando, ele gasta as 7 mil palavras dele lá. Quando ele chega, a mulher quer descarregar as 20 mil de uma vez. Onde você foi, como foi seu dia, blá, 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 blá. Não é assim? E o homem, sim? Não. Tá bom, não quero me falar. Mas sabe, às vezes a gente não sabe olhar para o outro e encontrar algo bom. Nós precisamos olhar com os olhos de Cristo nessa terra. A gente adora receber desconto. Gosta ou não gosta quando a gente vai comprar uma coisa? Muito, muito. Mas a gente não gosta de dar descontos. Principalmente para o outro. Nós caímos em cima, nós matamos as pessoas com as nossas palavras. Porque o nosso coração está cheio disso. Eu não estou preocupada talvez com aquilo que você fale, eu estou preocupada com aquilo que está aqui dentro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de alegria. E é verdade mesmo, a pastora Edilane estava falando comigo, ela mandou um áudio e disse que essa geração ela tem perdido a alegria do Senhor. Nós temos nos aprofundado, mergulhado nos problemas, na nossa vida louca de mulher. É uma vida louca, a gente é mãe, é esposa, é tudo. Se a gente não tiver um equilíbrio emocional, se a gente não tiver firmado na rocha, se a gente não tiver mergulhado nas águas do Espírito, nas águas profundas, nós vamos sucumbir, nós vamos paralisar, nós vamos andar em círculos, quando na verdade a carreira é correndo.
A Bíblia diz assim, olha, eu tenho uma carreira. Hebreus 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma corrida. Corrida, você não tem tempo de observar para ninguém. Você está focado no alvo. Sabe, vamos estar firmados nele. Hoje será uma manhã de mergulho nas águas profundas. Onde tudo perde o seu valor. Onde eu não consigo olhar para essa terra. E eu me aprofundo. Ah, amadas, como nós precisamos disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Uma linguagem é capaz de contaminar aquele que ouve. Você lembra dos 12 espias? 2 deles. Olha o que a Bíblia chega a dizer aqui em Josué capítulo 14, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo, Josué falando, fizeram derreter o coração do povo por causa da linguagem negativa. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Nós somos capazes de derreter, de machucar, de magoar com as nossas palavras. Olha, eu me lembro, minha filha tinha por volta de, nem sei mais dizer, se era 6, 7, 8, 9, está no livro, tá? A data mais exata. Aí o meu marido escreveu dele, depois de mim, e foi colocar o mesmo episódio. E não colocou outra idade. Eu digo, pelo amor de Deus, ainda bem que eu fiz a revisão do livro dele, né? Eu digo, já pensou, não vai bater aí a mesma história. E aí, a minha filha, de 15 anos hoje, ela tinha por volta de 7 anos, 8. Uma sobrinha minha, minha filha é toda cacheadinha, vocês viram, ela tem o cabelo bem cacheadinho. E uma sobrinha minha disse para ela, Nicole, teu cabelo é horrível. Tá todo farofento. Começou a criticar. Minha filha, óbvio, sem maturidade, irmãs. Não, se a gente que tem, na verdade nem precisa de maturidade para isso. Porque nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. Como a gente vai lidar com eles, é uma outra coisa. Aí entra a maturidade. E aí ela ficou magoada, ferida. E ela começou a só a prender o cabelinho dela. O tempo todo, o cabelo preso, o tempo todo. E meu marido começou a perceber isso. Meu marido é um paizão, gente, é um paizão. Ele é aquele que dá buquê de rosas, é aquele que no dia da menstruação ele dá um chocolate. É desse homem assim, né? Dia da mulher, ele chega todo mundo com flores. Dia dos namorados, ele dá presente para todo mundo. Eu já nem sou mais a rainha só, é todo mundo agora, né? Só mulher, ele dá para todo mundo. Mas enfim, né? Aí leva a gente para jantar, é aquela festa. E aí ele percebeu isso. E disse, minha filha, você só está com o cabelo preso o tempo todo. O que está acontecendo? Ela disse, pai, não gosto do meu cabelo. Mas você nunca disse isso, filha. Mas aquela palavra ficou. Ela internalizou. E aí ele começou a trabalhar, mas o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E foi quando ela contou o episódio, isso já fazia uns 2 meses, mais ou menos, que ela estava só de cabelo amarrado o tempo todo. E aí ele começou a ministrar, me chamou, nós oramos por ela, ele escreveu uma cartinha, colocou debaixo do travesseiro, minha princesa de cachinhos dourados. Aquela é lourinha, né? Aquele louro é natural, tá, gente? Minha princesa de cachinhos dourados. Ele começou a escrever e disse para mim na frente dela, olha, procure um salão, o melhor salão, leve ela, compre os melhores produtos. E a gente começou a ministrar na alma dela. Isso a gente viu há tempo. Mas isso, se nós não tivéssemos percebido, como isso teria se agigantado na vida dela? Por que eu estou contando essa história? Porque tem pessoas aqui nessa manhã que carregam palavras de pai, mãe, de líderes, de pessoas pelas quais você ama, que você carrega dentro de si. E você não consegue, essas palavras ecoam na tua mente, e você não consegue prosperar, e você não consegue viver a alegria de Deus. Você está presa a essa palavra, porque isso te feriu, te magoou profundamente. Eu mesma, com 17 anos, eu me lembro que eu participava do Ministério de Louvor, 5 anos no Ministério de Louvor, não canto nada, tá? Só 5 anos. E eu estava no Ministério de Louvor, e um líder chegou para mim e disse assim, você não pode ministrar, a igreja não vai acreditar em você. Aquela palavra ecoou nos meus ouvidos durante anos da minha vida cristã. Eu sempre me sentia incapaz. Porque o que Satanás quer é nos paralisar. E ele começa a ecoar as mentiras dele para nós. Você sabe o que é a homossexualidade? É uma mentira do inferno. Dizendo que você não é aquilo que você nasceu.
Porque Satanás, ele só trabalha com mentiras. E ele quer que essas mentiras virem verdades em nós. Então, olha, mulher, você não é uma mulher triste. Isso é uma mentira. Você não é uma mulher frustrada. Isso é uma mentira. Você não é uma mulher não amada. Isso é uma mentira. Porque a verdade de Deus é que você é filha, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, tu és minha, diz o Senhor. Essa é a verdade de Deus para nós. Que a alegria do Senhor, a Bíblia diz que até aqueles que estão, a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Essa é a verdade de Deus para nós. Sabe o que nós precisamos? Eu vou dizer para vocês hoje. Nós precisamos viver, comer, se alimentar disso aqui. Isso aqui é nosso manual de bom funcionamento. Tudo que você compra, todo eletrodoméstico que você compra, vem com um manual de bom funcionamento. Vem ou não vem com manual? Geladeira, fogão, micro-ondas. Tudo vem. Depois do pecado, aqui ó, nosso manual de funcionar bem. Tudo o que você precisa está aqui. Você sabia que a psicologia veio daqui? Tem alguma psicóloga aqui? É claro que nós temos que olhar o ser humano como um todo. Corpo, alma e espírito. Mas aqui está a cura para tudo que a gente precisa. Isso aqui é a suficiência de Cristo na minha vida. Tudo que nós precisamos é dele e somente dele. Amém, queridas? Quanto tempo tenho mais, pastora Edilane? Senão eu vou me embora. Esse que é o problema. Entendeu? Oh, Jesus. Quarto lugar, versículo 3, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. Fez quem? Fez o Senhor. Quando Deus restaura a nossa sorte, nós reconhecemos que tudo vem dele. A Bíblia chega a dizer: o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Tudo que você tem, quem foi que te deu? Foi o Senhor. Ah, eu conquistei por mérito meu. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Sabe quem é o teu patrão? O Senhor. Sabe quem é o dono da tua vida? O Senhor. Sabe quem é o dono dos teus filhos? O Senhor. O Senhor. Tudo vem do Senhor. E eles disseram: olha, grandes coisas. Eles estavam bradando, esse povo que saiu do cativeiro, eles estavam como quem sonha, eles estavam bailando, eles tiraram as harpas que estavam penduradas. Tem um outro texto que fala isso. Eles tiraram as harpas que estavam penduradas, estavam bailando, pulando, eles estavam se alegrando e as pessoas estavam olhando, dizendo: nossa, grandes coisas fez o Senhor por estes. E por isso eles estão alegres. E eles estavam declarando: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Você pode dizer isso nessa manhã? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas. Você está numa igreja que te acolhe, que te ama. O Senhor, olha, Deus é tão bom. Você está numa família, você tem uma família. Não vou nem entrar mais um pouco nesse mérito, porque à noite eu vou estar falando sobre contentamento. E como a gente precisa disso, sabe? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E se foi o Senhor, e se eu sei que é Ele que me dá tudo, os meus olhos precisam estar focados nele. Olha, corramos com perseverança, Hebreus 12, 1. Corramos, 1 e 2. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, nos desfazendo de todo o peso e embaraço e pecado que de tão perto nos assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, se eu sei que é Ele que me dá tudo, eu preciso olhar para Ele. Onde estão os teus olhos? Estão nas circunstâncias?
estão nos problemas. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, para os problemas, nós somos sucumbidos, nós caímos, nós paralisamos. Nós precisamos olhar para Ele. Olhar para Ele. Senhor, os meus olhos estão em Ti, firmados em Ti. Nada mais. Quando a gente olha para Ele, a gente vê o tanto que Jesus sofreu. E a gente começa a olhar que a nossa dor não é tão grande assim. Não é verdade? Me lembro de uma historinha de um jovem que ele queria, Senhor, eu quero te adorar no cume da montanha. Lá no cume da montanha, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero rasgar o meu coração, eu quero estar ali mais perto do céu. E ele começou, a fazer esse tipo de coisa e colocou a mochila na costa, preparou o alimento dele e começou a escalar a montanha. Chegou no meio da montanha, ele já estava cansado. Tinha uma pedra muito grande, um obstáculo muito grande que ele não conseguia. De modo que ele não conseguia avançar. E aí ele tentando puxar a pedra, remover aquela pedra com força de um lado para o outro e nada, não conseguia. Começou a chover, ele passou sol, frio, calor, chuva. Gastou a alimentação dele lá e nada, porque ele queria adorar a Deus no cume da montanha. E aí ele tentando, passaram-se alguns dias e ele não desistiu ali. Ele já estava cansado e ele disse, poxa Deus, eu não aguento mais. E Deus veio com um vento forte e removeu aquela pedra. E ele começou a brigar com Deus, disse, Deus, olha, não estou entendendo nada. Isso é um absurdo, o Senhor sabia que eu queria te adorar no cume da montanha. Estou tão cansado, Senhor, eu não aguento mais. Por que o Senhor não removeu logo essa pedra, logo no início? E Deus virou assim para ele e disse, olha, agora você tem musculatura para chegar no final da montanha. Porque as situações difíceis, as circunstâncias difíceis nos fazem ficar mais próximo dele. Nós vamos chegar no cume da montanha. Nós vamos ter musculatura. As crises, os problemas, eles só nos fortalecem. Você que pensa que te destrói. Quando você vem de uma guerra, você vem renovado. Você vem mais fortalecido, você vem cheio de fé. Não é assim que acontece? Você pensa, a Bíblia diz, olha... passamos por problemas não destruídos. Como é aquele texto, meu Deus? Como? Não, que é não destruídos, nem abatidos, mas abatidos, mas não destruídos. Não destruídos, amada, você não vai ficar destruída. O Senhor está dentro de você. Você tem uma força aí dentro que você não sabe que tem. Sabe o que a psicologia pregoa? Que nós temos uma força para resolver todos os nossos problemas, está dentro de nós. O psicólogo só vem e te dá os insights. Só te mostra que você tem essa força. Isso aqui já mostrou que a gente tem força há muito tempo. Gideão, vai nessa tua força. Que força, Senhor? Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou da menor tribo, da menor família, eu sou o menor. Deus não deu nem confiança. Vai nessa tua força, falou ele. Sabe, irmãs, é assim que Deus nos vê. Deus nos vê de acordo com a perspectiva dele e não nossa. É igual chamaram três construtores. Colocaram um tijolo aqui, um monte de tijolo. Perguntaram para os três, o que você vê? Eu vejo um monte de tijolo, o primeiro deles disse. O segundo disse assim, eu vejo uma parede. O outro disse, eu vejo um edifício. Sabe como é que Deus te vê? Um edifício. Um edifício. É assim que Deus te vê. Amém, amadas? Vamos para o outro tópico. Versículo 5, verso 5 diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Quando Deus restaura a nossa sorte, quando você se converte, escute, nós não paramos de semear, ainda que com lágrimas. Você tem parado de plantar na sua vida? Não pare de plantar não, amada. Não pare de plantar amor, não pare de plantar fé, não pare de plantar esperança. Não pare. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão. Não pare.
Nós que somos o povo mais feliz dessa terra, nós podemos passar por problemas difíceis, por dificuldades, por momentos de crise, sim, mas nós não podemos parar de semear, ainda que com lágrimas, porque a certeza que temos é que nós vamos colher com alegria, porque vai passar. As estações passam, tudo muda na nossa vida. O inverno não é para sempre. A primavera vai chegar. O tempo de cantar vai chegar na sua vida. Você só não pode parar de plantar, de semear, de orar, de estar na presença dEle, porque você vai colher. Você vai colher, nós não podemos parar de plantar. Muito cuidado com o imediatismo. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. E Deus adora fazer do jeito dEle. Os discípulos estavam reunidos e Jesus, eles disse, vão logo na frente, que eu vou orar. Os discípulos pegaram um barquinho, deixaram outro barquinho para Jesus ali. Vocês lembram do episódio? Os discípulos foram todos num barquinho só, atravessando o rio. Deixaram outro barquinho. Jesus, quando terminar de orar, na alta madrugada, ele vai vir no barquinho. Como foi que Jesus foi? Andando sobre as águas. Talvez não aconteça na sua vida como você quer. O mediatismo, ele rouba de nós esse tempo de plantar, porque a gente quer colher. Nós somos uma geração imediatista, geração fast food, geração pipoca de micro-ondas, 3 minutos, tudo é rápido. Nós estamos adoecendo, é por isso que o mal do século não é a depressão, o mal do século é a ansiedade. É a ansiedade, porque nós queremos tudo rápido, tudo pronto, isso está nos adoecendo. E a Bíblia chega a dizer, olha, olhem para os campos, olhem para os pássaros dos céus, olhem para os pardais, eu os alimento. É eu que dou para eles, eles não se preocupam com nada. Sabe, eu que dou tudo para você, amada. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos acrescenta. Sabe, nós não podemos parar de plantar sim, plantar fé, amor, ação. Em último lugar, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo o seu resultado, trazendo consigo a sua bênção, trazendo consigo a sua vitória, trazendo consigo o seu pedido, trazendo consigo o seu sonho. Se Deus restaurou a sua sorte, você vai colher na medida de Deus. E a medida de Deus é uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia! Aleluia! Não é do seu jeito, não é como você pensa, não é no seu tempo, é no tempo dele. E é na medida dele. Sabe o que nos resta? Eis-me aqui, Senhor, faça tudo o que tu queres fazer. Tudo o que precisamos é só nos quedar, é só nos render, deixa com Ele. Deixa com Ele. Você conhece a historinha do menino que estava viajando de avião? Tinha um menininho sozinho no avião. Sabe quando a avó deixa o menino, a mãe deixa, a avó vai pegar lá do outro lado? O menino estava no avião sozinho, pintando. Tinha uma senhorinha do lado dele. Começou a olhar o menino pintando, ele todo feliz, pintando. De repente, o piloto disse assim, vamos passar por um momento de turbulência, aperte os cintos. E aí começou aquele momento de turbulência. O menino tirou a mesinha, colocou no lugar, colocou o fone de ouvido, ficou lá. A senhorinha do lado só olhando, disse, menino,
Está passando maior turbulência, você não está com medo? Meu pai é o piloto. O piloto da aeronave era o pai dele. Ei, o piloto da sua vida, quem é? Está tudo sob o controle. Nada foge do controle de Deus. Está tudo certo. Você só precisa descansar, entregar, plantar, se render. Queria que você ficasse em pé nessa hora. Está tudo sobre o controle de Deus. Sabe, eu queria que você, nessa manhã, eu não tenho dúvida, quando eu orava por essa conferência, como eu falei para vocês, eu me identifiquei muito com o tema. Eu disse, Senhor, eu quero ser boca de Deus, eu possuo-me Espírito Santo, toma a minha vida por completo, toma os meus olhos, a minha mão. Eu sempre oro pedindo a Deus isso. Eu não quero só que o Senhor tome a minha boca, eu quero que todos os meus gestos, que todo o meu ser, ele esteja impregnado com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua vida, com a Tua paixão. Eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou muito apaixonada por Jesus, eu defendo isso, eu só tenho uma vida para queimar. É por isso que nós precisamos viver a vida com intensidade, com amor, com paixão. A gente precisa amar Jesus de todo o nosso coração. E quando eu orava por essa conferência, o Senhor me disse que haveria um tempo de antes e depois. Sabe, amadas, existem momentos na nossa vida que a gente vai para um congresso, para um retiro, para uma conferência. A gente ou está em casa mesmo orando. Deus marca a nossa vida de uma forma tão especial, que a gente diz, meu Deus, eu me lembro daquele dia. Eu me lembro até a cor da camisa que eu estava. Eu me lembro até como foi. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A Bíblia chega a dizer que ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. A palavra de Deus nessa manhã, ela tem um propósito de nos alcançar, de nos curar, de nos trazer a verdade de Deus. Sabe, de desfazer as mentiras do diabo na nossa mente, no nosso coração, para que nós vivamos a verdade de Deus. Ei, be happy é uma palavra, quem é professor de português aqui? É uma palavra no imperativo, é uma ordem. É como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, você não tem direito de ser triste. Você não tem. Os teus problemas, eles não podem ofuscar aquilo que eu fiz para você na cruz do Calvário. Ali eu levei sobre mim toda a dor, toda a acusação, toda a tristeza, toda a falta de paz. O castigo que estava sobre você de não viver essa vida abundante estava sobre mim naquele dia. O que você precisa é só se deleitar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Ela vai cantar essa canção. Eu queria que você começasse a orar nesse lugar. Ore, feche os seus olhos. É o seu momento de ser intensa. Você só tem uma vida para queimar. Deus quer marcar a tua vida nessa manhã. Deus quer fazer algo novo. Deus quer mudar a tua perspectiva. Deus quer trazer um renovo do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre as tuas emoções nessa manhã. Deus não quer te ver aprisionada nas suas emoções. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a salmodiar, comece a falar em línguas, comece a orar, comece a derramar a sua alma. Ei, Jesus, Ele virá com o tamanho da sua fome nessa manhã. Qual é o tamanho da sua fome? O quanto que você quer viver essa alegria, o quanto que você quer viver essa paixão por Deus. Não espere a música começar, comece a orar, comece a se deleitar, faça como o salmista. Mas vale um dia, Senhor, na tua presença, do que 1000 anos fora dela. Eu corro apressadamente para os teus braços, Senhor. Oh Deus, o Senhor é a nossa porção. A porção da nossa herança é o Senhor. Oh Deus, nada pode afogar, nada pode ofuscar o brilho. Voz me chama sobre as águas. Oh, Espírito de Deus. Onde os meus pés podem falhar. Você pode falhar sim, mas Ele vai te levantar.
e ali te encontro no mistério.